Olá! Tremores, desequilíbrios, rigidez muscular, alterações na escrita e na fala. Esses são alguns sintomas da doença de Parkinson, que atinge 1 em cada 100 pessoas acima dos 60 anos, segundo a Associação Brasil Parkinson. Como é feito o diagnóstico da doença? Como melhorar a qualidade de vida da pessoa que sofre de Parkinson? Nós vamos responder essas e outras perguntas no É Seu Direito de hoje. Aqui no estúdio, eu converso com Mariana Moscovitch, residente do último ano de Neurologia, e Jorge Magno, presidente da Associação Paranaense de Portadores de Parkinsonismo. Doutora, o que é a doença de Parkinson? Como explicar para as pessoas como que ela atinge o nosso organismo? Ok, bom, a doença de Parkinson é uma das doenças mais comuns no dia de hoje dentro da neurologia. Ela atinge mais ou menos de 100 a 200, a gente tem uma incidência de 100 a 200 casos por 100 mil habitantes e, como você falou, acima de 65 anos a gente tem mais ou menos de 1 a 3% da população atingida. É uma doença neurodegenerativa onde a gente tem uma perda, de células neuronais, principalmente dopaminérgicas, onde existe o neurotransmissor da dopamina, que é o responsável por a gente fazer os nossos movimentos. Então, a gente tem essa perda neuronal e a partir daí que a gente vai ter os sintomas. Essa perda normalmente se dá mais em várias partes do nosso cérebro, principalmente na substância negra do mesencéfalo, sabe? E como que isso começa a acontecer, Jorge? Quais são os primeiros sintomas da doença de Parkinson? Olha, os sintomas são variados e o diagnóstico também é difícil de ser feito. No meu caso, foi assinatura de cheque. O banco devolvia porque não estava diferente. Batia. Porque começa a se formar uma micrografia, que é uma escrita com as letras diminuídas. Então, eu pesquisei durante 2 anos para ter o diagnóstico de Parkinson. Isso já fazem 20 anos. E depois desse tempo é que eu consegui fazer o diagnóstico e começar o tratamento. Então, foi uma simples alteração na escrita mesmo, no seu caso foi alteração na escrita. Diagnosticada. Então, os sintomas do Parkinson podem ser variados, como o seu próprio Magno falou. Normalmente, para a gente poder fazer o diagnóstico de Parkinson, a gente tem que seguir mais 4 critérios, que são os principais, que é bradicinesia ou acinesia, que é lentidão dos movimentos, principalmente assimétrico, ou seja, de uma parte do lado do corpo, e o paciente começa a escrever mais lento, dificuldade para abotoar a roupa, amarrar o cadarço, então ele começa a ter uma lentidão em seus movimentos. E o próprio paciente fala que um lado do corpo não acompanha o outro lado do corpo. Associado a isso, a gente tem rigidez, principalmente das juntas, tremor de repouso, o paciente quando ele está com o braço parado, relaxado, começa a tremer, e instabilidade postural, ou seja, quedas. Para você falar que o paciente tem Parkinson ou parkinsonismo, não precisa ter todos os sintomas. Pode ser 2 deles, Então pode ser uma lentidão mais o tremor, uma lentidão mais a rigidez, E nem sempre o paciente tem o tremor, que é o que as pessoas mais comumente acham que pode ser. Então pode ter Parkinson sem tremor também. O Magno acabou de falar que o diagnóstico dele demorou cerca de 2 anos, Por que demora tanto, doutor? Então, no começo, bem no começo dos sintomas, às vezes as pessoas não conseguem identificar que esse sintoma só da micrografia, se ele não apresentar mais nada de sintoma, isso seria um Parkinson, Então, os médicos, às vezes os médicos não capacitados, às vezes não procura direto um neurologista, onde pode fazer esse diagnóstico mais fácil. Então, às vezes demora mesmo, para fazer o diagnóstico. Por isso a gente recomenda que procure um neurologista, procure um lugar especializado, porque o próprio paciente, antes mesmo dos sinais motores, eles podem apresentar os sinais não motores, que a gente chama. Mais ou menos uns 10 anos antes de começar a apresentar o tremor, a rigidez, que seria depressão, distúrbios do sono, perda do olfato, constipação. Então, todos esses sintomas associados têm uma forte prevalência de que esse paciente pode vir a ter Parkinson. Como que foi no seu caso, Magno, quando você descobriu, quando foi diagnosticado? Como que foi a sua primeira reação? A reação de todos que recebem esse diagnóstico é de desespero, de luto. Mas depois ele deve dar a volta por cima e sair do luto e entrar na luta. Porque é muito importante a aceitação. É tão importante quanto o medicamento.
A pessoa aceitando a doença, ela convive melhor com a doença, procura se informar sobre o tratamento, sobre tudo que acontece de Parkinson. E aceite a doença. Não aceitar de um modo negativo, com submissão. Aceitar pelo amor à vida. E trabalhar e se ocupar para que não fique pensando na doença. E o senhor falou que saiu do luto para entrar na luta, e na luta mesmo, né? Há 10 anos também é presidente de uma associação que ajuda portadores da doença, é isso? Sim. Nós temos lá o tratamento completo para a doença de Parkinson, que é um tratamento multidisciplinar, com neurologista, psicólogo, nutricionista, acupuntura, massoterapia, psicólogo, geriatra, terapia ocupacional. Temos coral, temos grupos de dança, palestras. Que ótimo. Tudo que é necessário. Que a pessoa, que o paciente precisa, né? Exatamente. A doutora também faz parte desse grupo. Exatamente. Qual que é a importância, depois do diagnóstico, de uma aproximação com um grupo como esse, de aceitar realmente a doença? Então, assim, uma vez diagnosticado o Parkinson, não é só o tratamento medicamentoso que vai melhorar o paciente, ele vai melhorar muito os sintomas dele. Mas, como o seu Magno mesmo falou, é todo um tratamento multidisciplinar e de aceitação da família também, que o paciente vai precisar de uma ajuda familiar, né? Então, o paciente, com o passar do tempo, ele pode ter distúrbios da deglutição, né? Pode ter distúrbio da nutrição, fala um pouco mais baixo, dificuldade para se comunicar. Então, tudo que ele fizer de terapia coadjuvante, seja com psicologia, fono, físio, que a associação promove, tudo isso, é muito importante para o paciente ter uma melhor qualidade de vida. Né? As pessoas confundem muito, às vezes, o Parkinson com o Alzheimer, né? Sim. Qual que é a diferença no Parkinson? É completamente diferente, né? É outro programa, né? Mas, assim, é completamente diferente. O Parkinson se caracteriza por esses critérios que eu falei para você, do tremor, da rigidez, da bradicinesia, onde o Alzheimer não tem nada disso, né? Às vezes, o paciente, após muito tempo da doença de Parkinson, e alguns pacientes podem ter um quadro demencial também, né? Então, ele vai ter um distúrbio cognitivo. Então, muitas vezes, como no Alzheimer, os pacientes têm uma demência, eles confundem. Mas uma doença completamente diferente, o mecanismo, tudo é completamente diferente uma da outra. As causas em si do Parkinson, hoje em dia, com o envelhecimento da população, todo mundo vai ter uma perda neuronal, né? Você, todo mundo tem essa perda. O que faz uma pessoa ter mais neurodegeneração do que a outra, isso que ainda não se sabe, né? E com o envelhecimento da população, a gente está vendo muito mais casos de Parkinson. Então, assim, as causas hoje em dia de Parkinson são multifatoriais, como de ambientais e genéticas. Então, uma pessoa que tem na família um caso está mais propícia? Não. Nem sempre, né? A gente tem casos de Parkinson, pacientes com doença de Parkinson, abaixo dos 40 anos, que são mais ou menos 10% dos casos de Parkinson, e nesses pacientes a gente vai investigar. Hoje em dia são descobertos mais ou menos 11 genes de Parkinson, né? Mas nem sempre quer dizer que isso vai ser passado de pai para filho, entende? Então, hoje em dia se descobriu esses genes, mas o tratamento é tudo igual, né? Algumas pessoas só vão ser investigadas, mas a gente ainda não sabe exatamente quais é a causa. E tem um perfil de risco? Homens, mulheres? Não tem, é normal para todos os gêneros e socioeconômico, para todo mundo é a mesma. Seu Magno, qual que é a importância da família, depois de feito o diagnóstico, do apoio, da aceitação, porque é um problema da família, não é só da pessoa, né? A família, às vezes, sofre mais do que o portador. O cuidador sofre mais. Deviam de inventar um remédio para o cuidador. Também, né? Também, porque ele passa dificuldade. Primeiro, que a doença, tem horas que você está bem, e de repente você tem uma caída. E os familiares custam acreditar que você tem a doença. Custa, é difícil. Então é importante os amigos e a família é importantíssimo. E você tinha falado sobre a diferença da doença de Parkinson para Alzheimer. Na doença de Parkinson, você pede um copo de cerveja
e não consegue beber, você entorna tudo. E no Alzheimer você bebe e esqueceu que bebeu. Esqueci que bebeu, entendi. Boa comparação. Né? Ótimo, ótimo. Como que a família deve, quais são as obrigações, não é obrigação, né? Mas qual deve ser a participação da família na vida de um paciente de Parkinson? O senhor quer responder, seu Magno? Pode responder. Como? A participação? Qual deve ser a participação da família? Qual que é importante a família fazer Atenção, no paciente? Carinho, isso é importantíssimo, porque o portador fica muito fragilizado. Sua autoestima vai lá embaixo. Então ele precisa de muito apoio para poder ajudar a superar a doença. O apoio da família é fundamental, né, para todo portador de Parkinson. Porque como o seu Magno falou, tem momentos que está bom, tem momentos que está ruim, mesmo fazendo tratamento. Então, muitas vezes ele vai precisar de ajuda, né? Então, ele não só precisa de ajuda, às vezes, para poder se alimentar, às vezes para poder caminhar ou ir até algum lugar. Então, assim, a família tem que compreender que existem essas limitações nesse paciente e colaborar, né? Ajudando a levar na associação, ajudando a ir no médico, ajudando a tomar a medicação corretamente, né? Se um dia não consegue amarrar o sapato, ajudar, sabe? Então, assim, o apoio da família é muito importante. Quer completar, seu Magno? Sim, além do apoio, é preciso que encaminhe para a associação para conviver com as pessoas. Nós temos lá, inauguramos agora uma cancha de bocha, nós temos sinuca. Então, alguns pacientes vão para praticar esse esporte e fazer amizade, se relacionar. Trocar experiências, né? Trocar experiências. Às vezes dão algumas ideias de alguns aparelhos, como usar, como fazer fisioterapia, conversar as próprias experiências entre eles. E não perder a vida social também, Exatamente. Né? Os bailes, nas quintas-feiras nós temos um baile. Olha que beleza. Enquanto o paciente está esperando, ele fica dançando. Olha só. Aí o médico chega, chama pelo nome, não chama para dançar não, chama para consulta. Mas aí a pessoa Às não vai vezes querer também, parar de dançar também. Ele não quer parar, ele quer ficar lá. Outra coisa que nós temos também que é muito importante é a farmácia. É a única associação no Brasil que tem uma farmácia com todos os medicamentos para o tratamento da doença. Que ótimo. Nós fornecemos esses medicamentos, são grátis e são completos. Que bom. Ok. Qual é o tratamento para a doença de Parkinson? A gente vai falar sobre o assunto daqui a pouco, depois do intervalo. É só um minuto, é seu direito, volta já. A doença de Parkinson não tem cura. Não é fácil, mas uma das principais orientações dos especialistas é estimular os pacientes a levar uma vida normal, dentro de suas limitações. A doença de Parkinson é tema do É Seu Direito de hoje. Aqui no estúdio eu converso com Mariana Moscovitch, residente do último ano de Neurologia, e Jorge Magno, presidente da Associação Paranaense de Portadores de Parkinsonismo. Realmente não tem cura, doutora, mas existe um meio de controlar os sintomas, de fazer com que os sintomas não piorem, é isso? Exatamente. Então, nós temos diversos tratamentos, várias medicações antiparkinsonianas, né, que elas são medicações sintomáticas, ou seja, elas vão repor aquela dopamina que está sendo degenerada, né? Então, com essas medicações, a gente consegue muitas vezes segurar por muitos anos, né? Ajudar na parte dos sintomas, da rigidez, como a gente conversou, e melhorar a qualidade de vida desse paciente. Então, normalmente esse tratamento é especializado e individualizado para cada paciente, porque cada paciente vai estar num estágio diferente da doença, com sintomas diferentes. Então, a gente vai ver na associação que cada paciente toma a medicação de uma forma diferente, né? Com a medicação, nós conseguimos, como a gente conversou, que esse paciente consiga se readaptar à sociedade, consiga ter uma vida normal, de trabalho, né, que consiga ter uma vida dentro de sua casa, com sua família. Com o passar dos anos, essa doença, como é progressiva, a gente normalmente vai aumentando a medicação ou trocando o tipo de medicação e os sintomas do Parkinson podem passar de um lado só para os dois lados, né? Então, hoje em dia,